Você vai escrever assim, ó, o medo prolifera na cabeça só do improdutivo. O produtivo diminui o medo. Quando eu falo para as pessoas assim, escolha as pessoas que você vai andar. Você acha que mais vale você andar com 20 pessoas que falam que te amam, mas são medrosas? Ou andar com 2 que são corajosas, nem te amam tanto assim, mas elas estão prontas para o crescimento, estão disponíveis para te ajudar, não te amam tanto assim. O que você prefere? Você sempre vai preferir a quantidade, se você tiver problema de autoimagem. Mas se você entender o que é governo, se você entender o que é batalha, se você entender o que é jogo, o que é estratégia, você vai andar com menos gente. Porque quem não tem medo resolve problema. Quem tem medo, Raimunda, essas pessoas fogem de problema. Essa história para mim é encantadora, porque os que têm medo, eles não chegam no final de nada. Os que têm medo, quando chega alguém novo nos grupos, essa pessoa, ela fica com ciúme. Porque se ela for livre e governante, o que ela quer é dar espaço para todo mundo, porque se todo mundo cresce, todo mundo avança junto. Mas a pessoa que tem medo, ela não deixa ninguém bom crescer perto dela. Como eu vi pessoas na vida, o tempo todo, com medo. Como eu vi todos os tempos, desses últimos 15 anos, pessoas deixando de governar tudo, porque tinha uma semente do inferno dentro dela. O medo. Se 98% das pessoas no mundo possuem medo severo, e os outros 2, quem são eles? Os governadores da terra. E a pior parte de todas é que esses governadores, a maior parte deles não são os filhos. Não são os filhos do reino. Mas como o Senhor criou os princípios de forma universal para todo mundo, o que vai acontecer? Vai usufruir. Ele vai poder ser titular desse direito, ele vai poder assumir isso. Quem não tem medo resolve o problema. Quando você tem medo, você corre disso. O que adianta ter muita gente envolvida e não ter valente de verdade? Quando Davi selecionou os valentes, ele pegou gente cheia de pitimba, cheia de problema emocional. Mas que sabe o que era o problema dos caras? Eles podem até ser ruins, mas eram destemidos. Quando você pega gente destemida é terrível. Elas avançam, mesmo na sua incapacidade. O que é o grande lance? Antes de comprar um curso, antes de fazer uma faculdade, antes de fazer qualquer coisa, trabalhe para o medo ir embora. O medo é uma semente. Se eu fosse você, eu anotaria isso. O medo é uma semente. Ela é uma semente que as pessoas carregam no bolso, e elas têm muito. E elas precisam de esvaziar esses bolsos o tempo inteiro, e elas transmitem o medo na fala. Elas transmitem o medo na fala. Por que elas fazem isso? Elas estão com raiva de você, elas não querem te ver brilhar? Não, elas querem te ver validando o que elas carregam. Porque se você for destemido, você vai expor as pessoas. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você é destemido, você faz uma coisa no grupo que você convive. Você tira a roupa das pessoas. Elas se sentem nus. Elas se sentem nuas. Elas veem isso e falam, peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Você era do meu nível e agora você virou um combatente, agora você virou um general. Aí o que acontece? Se você era do meu nível e você cresceu, você arrancou minhas vestes. Por que as pessoas continuam então patrocinando o medo? As pessoas patrocinam o medo para ninguém ter liberdade, para ninguém ficar leve, para ninguém ganhar aerodinâmica de crescimento. Porque se crescer, vai expor todo mundo. Eu desconheço em toda a minha vida cristã uma igreja que se alegrou de ver alguém que ficou maior do que a própria igreja. Vocês aqui, alguém já viu alguém que se alegrou? Não é a igreja não, amigo, é o ser humano. Na psicologia é comprovado isso, que os pais, eles têm um pingo de inveja quando os filhos prosperam muito. E aí ele avalia, nossa, mas meu filho foi mais longe do que eu imaginei, eu estou agora mais velho e ele está na juventude. É natural, é frequencial isso, não é maldade do seu pai não quer ser o mal, mas vai ter treta também.
Qual que é o problema de você andar com gente que tem medo? Você pode andar com muitas pessoas, você vai se embananar com isso. Todo o tempo, ande com pessoas que são destemidas. São pessoas que sabem quem elas são. Aonde que é a raiz do medo? O problema está na identidade. Acredita no que os outros falaram a seu respeito. Como é que o medo prolifera? Vou te explicar. Seu cérebro, ele é terra. Você não produz. Então alguém vem com a semente de erva daninha, joga na sua terra. A coisa melhor que você tem que saber sobre erva daninha é que não precisa de agricultor, precisa só de arremessador. Se só arremessar, se jogar de qualquer jeito, ela vai alastrar. Isso é interessante na terra. Você tem que parar para pensar nisso. As coisas boas da vida que a gente quer não se alastram sozinhas. Elas precisam ser plantadas de forma ordenada. Mas o medo não, as coisas ruins não. As coisas ruins, elas precisam só ser jogadas, elas começam a se alastrar. É incrível. A deteriorização, a oxidação, todas essas coisas, elas se alastram sozinhas, não precisa de gestão. Mas para as coisas produzirem, precisa de gestão. Seu cérebro é terra, então vamos semear nele. Você semeia numa terra, começa a produzir nessa terra. O que as pessoas que têm medo vão dizer? Elas vão falar, não vai chover. Cuidado com praga. Cuidado com isso. Elas vão falar o tempo inteiro. Primeiro elas falam antes de você lançar a semente. Não é tempo de plantar. Vamos destravar agora? Fala todo mundo assim, sempre é tempo de plantar. Um dia alguém falou para mim, não é verdade. Se plantar coisa na seca não pega, ou nas águas não pega. Eu falo, então sempre é tempo de plantar. Você acabou de dar o código. Nas águas você planta semente que pega em água, na seca você planta semente da seca, mas sempre é tempo de plantar. Então anota o código, sempre é tempo de plantar, é só trocar semente, é só trocar espécie. Vocês que estão aí, aperta o like, furioso. Sempre é tempo de plantar. Eu estou no meu ano de aprendizagem, de novo. Eu saí do desfrute ano passado. Entrei num ciclo novo. Cara do céu, que ciclo maluco. Parece que eu estou com sede, vontade de comer quina. E descobrir coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Isso me deixa louco. Já tem 3 ciclos, 21 anos, que eu sei o que é medir todo ano o seu ciclo. Todos os anos. Todo general tem que saber disso. Primeiro ano é um ano de aprendizado, segundo ano é um ano de serviço, terceiro ano é ano de aliança, quarto ano é um ano de oportunidade. Quinto ano é um ano chato, de perseverança. Sexto ano é um ano do exponencial. Sétimo ano é um ano do desfrute, descanso. 18, 19, 20, 21, 22. O quinto ano agora que eu estou completando, a minha empresa mais antiga tem 5 anos. Essa empresa, ela vai entrar no período agora de perseverança. Só que ela é tão legal esse período que eu chamo de mais chato para mim. Ele é a forçação da mola. Quando você termina o ano, a mola trava, aí fala, solta ela. Ano exponencial. Você acredita, nas minhas empresas, eu não vivi nenhuma empresa ainda minha passou por um ano exponencial ainda. Eu fico chocado com isso. Eu já passei pessoalmente. Eu passei pessoalmente 2 anos atrás. Foi o maior boom que eu já tive até hoje. Olha para o judaísmo e alguém fala, isso é um chamar. Ninguém te para. Só que se você respeitar os ciclos e fizer certinho, o ano da pressão é o ano quinto. Pressionou a mola. É muito interessante. Quando virou o ano, eu sentei com a Carol, falei, vamos falar aqui sobre patrimônio, sobre isso, sobre aquisição e tal. A minha cabeça, sem eu ter meditado, como eu estou configurado já com esses 7 ciclos, sem eu ter meditado, trocado ideia com alguém, eu falei para ela, em relação ao patrimônio esse ano vai ser assim, assim, assim. Aí quando eu percebi, eu falei, mas por que eu estou falando isso? Por que eu tiro essa conclusão? Que é um ano de tratar desse jeito os negócios. Foi muito louco. Foi um ano que eu falei assim, eu vou potencializar um monte de coisa, mas eu vou tirar para estudar coisas novas. Quando você é destemido, você não quer ficar pulando fase. Você quer acelerar a fase. Eu vou te dar um código aí, você que é general, você tem que saber disso. Nada de pular fase, mas acelerar todas, dá para acelerar tudo. Então, nunca pular fase. Se você pular fase, você vai pagar mais caro na próxima fase.
Mas se você acelerar, você chega mais rápido. Lembra sempre de multiplicar talento enquanto você está acelerando. Falando sobre o medo ainda, do porquê que você não tem um batalhão, você tem medo de agradar alguém. E o medo é o seguinte, você vai escrever assim, ó, o medo prolifera na cabeça só do improdutivo. O produtivo diminui o medo. Quanto mais história você ouve, mais com medo você fica. Quanto mais notícias você lê, com mais medo você fica. Vai fazer 9 anos agora que eu parei de assistir televisão. O medo acabou. Eu sei que tem uma criminalidade e tal no país, mas eu vou te falar uma coisa, depois que eu parei de ver televisão parece que não tem, você acredita? Pablo, sacanagem, né, mano? Você mora no Alphaville. Lá na minha cidade também, em Goiânia, a criminalidade caiu pra caramba, mas eu não ouço notícias se tá bom, se tá ruim. Como eu não vejo, a minha mente não ocupa e não atrai esse tipo de coisa. E aí que está o detalhe. Pablo fala, mas a gente tinha que assistir o jornal para ver, ser bem informado. Quando você assiste o jornal, você está recebendo informações emocionais. Eu quero te desafiar a assistir um jornal e me contar no final dele o que edificou sua vida. Edifica alguma coisa? Por que a gente assiste? A gente fica com medo todo dia, porque aí abre o jornal e fala assim, o risco Brasil está tanto. O investidor internacional está olhando com desconfiança para nós. Bolsonaro faz não sei o que lá, não sei aonde. Não sei o que da ONU quer ferrar não sei aonde. Não sei o que, não sei o que. Isso vai dando flechas no seu peito e você não sai com uma tarefa. Vou propor um desafio para todos vocês. Só vá assistir o jornal se tiver alguma tarefa de construção depois de você assistir a notícia. Duvido, você não acha nenhuma. Nenhuma. Quando você descobre o que está por trás do jornal, que é o patrocínio de propaganda do intervalo, aí vocês vão ficar mais doidos ainda. Talvez vocês não saibam disso, mas a televisão ela tem a obrigação de, toda a televisão de concessão pública, tipo Globo, SBT, Record, e qualquer outra que tem concessão pública, eles são obrigados a passar 2 horas de jornalismo por dia. Obrigação. Ninguém passa jornalismo porque acha da hora, tá? É porque é obrigado. É por lei. Então, essas 2 horas de jornalismo, ela precisa ser rentabilizada. E aí que está o problema. Você acha que alguém está te informando por ser benevolente. Primeiro é para cumprir a lei. Segundo é, já que tem que cumprir a lei, vamos rentabilizar com essas notícias. Aí é terrível. Notícia de roubo de carro, quem patrocina é o cara do seguro. E aí quando você entende o jogo, você fala, mano, eu vou ficar assistindo esse tipo de coisa. Como que combate o medo? Você vai notar assim, ó, o medo é combatido com ação imediata de enfrentamento. Por que uma ação imediata de enfrentamento? Porque quanto mais você enrola, mais medroso você fica. Quanto mais você enrola, mais medroso você vai ficar. Todo dia. Todo dia. Quanto mais enrola, mais bunda mole vai ficar. Deus olhou para o Gideão e falou, então vamos fazer o seguinte. Esses dias eu estava meditando, mas por que Deus não ajudou o Gideão a desbloquear os caras do medo, para ir os 30 mil? Deus poderia ter feito isso. Só que as aventuras de Deus é muito mais massa. É sempre com menos gente, é sempre parecendo que vai perder. Deus não perdeu nenhuma guerra de Gênesis, é bom que você saiba, você que está assistindo aqui agora. Deus não perdeu nenhuma guerra de Gênesis a Apocalipse, nenhuma. E Ele não vai perder nem a sua, nem a de ninguém. Então é invencível. Ele é invencível. Pediu ajuda para Ele e se prepara. Ele vai dar um nó na sua cabeça. Por que Ele vai dar um nó na sua cabeça? Porque do jeito dele é sempre mostrando que a capacidade não é nada perto da potência que uma única pessoa carrega, ou 2 juntas reunidas no nome dele. E aí o que acontece? Na última hora, para selecionar o último batalhão de 10 mil, 9.700 pessoas foram cortadas. Ele tinha 30 mil, conta 130 e poucos mil. Mas na hora que corta esse último batalhão, Gideão olha e fala, vamos morrer todo mundo.
Naquela hora, o Gideão olhou. Eu acredito que a presença de comando daqueles 300 deve ser algo tão assustador que parecia que eles valiam muito mais que os 30 mil. Porque era só valentes, gente que não baixa a cabeça. Gente que não se vê como cachorro. Gente que não é governado pelo intestino. Gente que não é desesperado. Gente que tem presença de governo, presença de comando. Tudo porque não tinha um copo. Como não tinha um copo, as pessoas decidiram viver de condição. Ah, a condição é sem copo? Então vamos baixar a cabeça. O outro falou, peraí que eu estou vigilante. Isso aqui excluiu os caras. Sobraram os 300. Bora para a guerra. Imagina esses 300 indo pegar o povo no arraial de madrugada, 130 mil de uma vez. Vou te explicar para você pegar a escala de grandeza do que são 130 mil pessoas, tá? Lá no Goiânia Arena tinha 15 mil. Não sei se você viu por vídeo, eu estava lá. Lá tinha 15 mil pessoas. Na verdade tinha 16. Com todo mundo que estava envolvido e trabalhando tinha 16 mil pessoas. Mas vamos supor que tinha só 13, que é mais ou menos aquilo ali. Você vai tirar 3 mil pessoas, não vai dar muita diferença. O ginásio do Goiânia Arena vezes 9 vezes. Você olha aquele ginásio gigantesco, 9 vezes daquele, você pega um grupo que está aqui dentro desse auditório, 3 vezes o grupo que está aqui dentro. Aqui cabe 300 pessoas, cabe 500 aqui. 500 pessoas, mas vamos pegar aqui 3 vezes esse grupo contra 10 vezes o ginásio Goiânia Arena. Imagina o caos. Imagina você sair na madrugada na peleja, Deus tirou todas as armas da mão dos caras, tipo assim, já não bastasse ter 30 mil, vai só de 300, sem arma, sem faca, sem nada. É tipo uma oferta, para todo mundo morrer. Mas ele fala, toma aqui fogo, um jarro, e nós vamos tocar o trombetinho aqui. Só que a gente vai fazer todo mundo junto. Anota o código aí. Batalhão tem que ter unidade. Se o batalhão não tem unidade, já era. O que aconteceu com a unidade? Quando a gente falar, toca, todo mundo vai tocar. E aí quando falar, joga o jarro no chão, joga no chão todo mundo, o estrondo. Não adianta você ter 130 mil pessoas, sendo que 110 ginásios do Goiânia Arena de gente, sendo que esse povo é medroso. Porque se não fosse medroso, a primeira coisa que ia fazer era, calma, o que está acontecendo? Vamos governar. Só que os 130 mil tinham muito medo. Então, quando eles ouviram o barulho, imagina 300 jarros quebrando. Imagina quando eles foram detectar o barulho e não entendiam que tipo de barulho era, alguém estava assim, ó, rodando fogo. Então eles cercaram o lugar, rodando fogo. Eles começaram a matar eles mesmos. E depois fugiram. Aí você fala, mas como? Quem não tem medo, quem desenvolve uma estratégia e quem tem unidade, conquista qualquer coisa. Um marxista certa vez falou nos Estados Unidos que se você quiser tomar uma cadeira no Senado, você precisa de 300 pessoas engajadas no mundo político. Qualquer um dos partidos você vai conseguir entrar. Pode ser quem você quiser. Se 300 pessoas comprarem seu nome e falar assim, ó, eu aceito, nós vamos colocar ele, é assim que funciona na política americana. Qualquer pessoa que quiser revolucionar com alguma coisa, se ela monta um batalhão de 300, só que de 300 destemidos, de 300 caras de pau, de 300 pessoas que têm unidade de verdade, de 300 pessoas que não olham para trás, de 300, não há quem segure. O que está por trás? É o número 300? Não, é a unidade. O que quebra a unidade de 300 pessoas? Colocar 1000 pessoas com medo. 1.300 é como se pegasse o 300 e dividisse por 10. Deixa eu te explicar, talvez você não entenda isso. Pense em 300 pessoas destemidas. Elas equivalem a uma bomba nuclear. Você soma com mais 1000 medrosas. Não dá 1.300, dá 30. Porque a energia de medo deles vai fazer muita gente morrer dos 300. É por isso que quem é medroso não anda com você. Ou você trata ele ou você desconecta. Anota aí uma tarefa. Localizar os medrosos.
Se quiser tratamento, ajuda. Se não quiser, desconecta. Por que eu convido, né? Alguns não vão, mas eu sempre convido, vamos saltar de paraquedas, vamos. Aquilo ali, de ver a pessoa vencendo aquilo, eu vejo que no mundo dos negócios ela vai ser totalmente diferente. Na vida dela vai ser diferente. Eu chamo, bora ali subir a montanha, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Para quê? Para a pessoa vencer os medos dela. Tem gente que tem medo de altura. Você que tem medo de altura, você não cresce, é resultado da empresa. Você tem medo de exposição, é isso que você tem. Medo de altura faz você não ser espetacular na gestão. Tem que vencer esses medos. E aí o que é a parada do medo? Quanto maior o espaço vazio no seu cérebro, mais medo você tem. Um dos segredos do medo é a improdutividade. Quanto maior a improdutividade, maior o medo. Quanto mais você produz, quanto mais resultado você tem, menos medo você tem. Quanto mais uma pessoa ela governa, menos medo ela tem. A palavra fala assim, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se seu tesouro for dinheiro, você sempre vai ficar com medo. Se o seu tesouro for coisas, você sempre vai ter medo. Porque o que as pessoas mais querem na Terra é coisa. Então elas vão tomar alguma coisa de você ao longo do caminho. Então você sempre vai ficar com muito medo. Pablo, como faz para não ter medo? Troca todas as coisas por causas. Por uma causa, você não tem medo. Por uma causa, você aplica a sua vida. Então, deixe primeiro de ser produtivo. Improdutivo. Segunda coisa, não aceite medrosos andar no seu batalhão. Uma coisa eu defini para esse ano. Eu não quero trapalhão, eu não quero medroso, mas eu quero gente muito ruim de serviço, que está querendo aprender. Isso eu aceito. Mas trapalhão não. Medroso não. O medroso faz a gente se lascar. Quando é preciso tomar uma decisão de vida ou morte, ele vai optar pela morte, porque ele tem medo da vida.